Olá, amigos. Prazer grande estar com vocês novamente em mais um podcast da AGEF. A AGEF, que é uma entidade sem fins lucrativos, é uma agência de fomento empresarial. Tem pouco mais de 3 anos aí de experiência, de vivência, né? Foi criada em 2021 no pós-Covid. Começou com um grupo pequeno de empresas, hoje são 41 empresas. Tem um impacto super importante no contexto regional, socioeconômico. Mais de 45 mil empregos são gerados através das empresas da AGEF. São 41 empresas, atualmente falando. A nível Brasil, muitas delas têm operações fora da região. Aí o número sobe para quase 250 mil funcionários diretos. Então é uma entidade super importante. E dentro da AGEF, desde que ela nasceu, a gente faz frequentemente leituras no contexto macroeconômico, né, do mundo empresarial, e fazemos pesquisas, né, onde a gente, junto aos associados, são só executivos que nós chamamos de C-level, né, do nível executivo top dentro das organizações. E as empresas não são concorrentes entre si, também é um ponto super importante, justamente para que não só fomente oportunidades de negócios, mas construa agendas que sejam de interesse comum, né? E nessas pesquisas que nós realizamos periodicamente, nós vamos recebendo alguns insights, algumas expectativas de temas importantes, e através dessas pesquisas a gente estrutura projetos que possam ajudar as empresas a atingirem os seus objetivos. E um ponto importante, desde que começou a AGEF, é que o tema capital humano é sempre o tema mais demandado. Confesso a vocês que num primeiro momento foi uma surpresa para mim, né? Tentar entender a questão do capital humano e mais especificamente a questão de mão de obra qualificada. Sempre foi um tema que eu diria bastante demandado. E eu achei que era uma questão só de programas de treinamento, de você ajustar e vamos tocar o barco. Mas não, a minha surpresa desde o primeiro momento, conversando com os heads de RH e com os executivos das organizações, os executivos chefes, o problema é justamente a carência de mão de obra que enxerga na indústria uma oportunidade de crescimento profissional. Então hoje, através das mídias diversas que existem, o jovem ele tem uma necessidade de ganho rápido, né, de carreira rápida, não se perpetuar muito nas organizações, de realizar projetos e através desses projetos eles buscarem oportunidades de crescimento salarial mais rápido. E isso dificulta muito as empresas, né? E já estamos indo para a 4ª pesquisa e toda pesquisa esse tema é bastante relevante. E a coisa, pelo que a gente imagina, só vem piorando, né? Muito se fala da geração Z, que não quer cargos de liderança, que quer uma jornada menor de trabalho. E aí a coisa vai pelo mundo afora. E já há uns 2 anos que nós realizamos alguns podcasts na AGEF. Num primeiro momento, a ideia era mostrar um pouco as empresas, né? O que ela produz, o que ela fabrica, quem são os clientes, que tipo de cargos existem dentro das empresas, justamente para tentar motivar o jovem a seguir carreira dentro das organizações, né? Buscar, você quer trabalhar com inteligência artificial, quer trabalhar com tecnologia, quer trabalhar com qualidade, quer trabalhar com sustentabilidade. As indústrias, de maneira geral, elas possuem esse tipo de cargo, esse tipo de atividade, esse tipo de responsabilidade, né? Mas a gente vem mudando o formato desses podcasts, começamos a falar um pouco das empresas, depois nós pegamos mais temas específicos, né? Tecnologia e tudo mais. E hoje nós estamos aqui com uma novidade, é o primeiro da série, um podcast, onde a gente vai esquecer um pouco a organização e nós vamos falar do líder que está à frente dessa organização, né? Então a gente está chamando o nosso programa de Papo de Líder, né? Que é o novo nome que a gente trouxe para esse formato. E para inaugurar esse novo podcast, eu trouxe aqui uma figura que eu aprendi a admirar muito, como executivo-chefe da Höganäs aqui na América do Sul,
o Adriano Machado. Eu conheço o Adriano, a gente estava até comentando um pouquinho, há pouco mais de 6, 7 anos, mas desde o primeiro contato eu observei, obviamente eu já venho num período de aposentadoria, mas ainda atuo em algumas organizações como conselheiro consultivo, hoje estou como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mogi das Cruzes, que é uma responsabilidade bastante grande de alavancar o desenvolvimento econômico e social da cidade, né? E esse convívio com o Adriano, eu fui observando as atitudes, as decisões, muitas vezes um repensar, um momento de reflexão e sugestões sempre muito criativas e muito assertivas. E ele é um dos rebeldes que ajudou a fundar a AGEF e a gente tem uma convivência muito grande. A minha expectativa com esse formato de programa e com a figura do Adriano, e eu obviamente deixei aberto para que ele trouxesse alguém que ele gostaria que acompanhasse ele na entrevista. Ele escolheu o Júlio também vai falar um pouquinho, que já já tem uma relação profissional há mais de 10 anos, acho que vocês comentaram comigo. Então acho que é muito bacana. Mas a ideia do Adriano é a gente bater um papo sobre o crescimento dele, não só como pessoa, mas o crescimento profissional dele, né? Todas as adversidades, as oportunidades, os desafios que ele encontrou ao longo da carreira. Afinal de contas, ele é um ser normal, né? Como todo executivo, e a maioria dos executivos aí, ninguém ganhou o cargo de graça, né? Ninguém é filho de papai, né? Como a gente costuma dizer. Tiveram que realmente bater lata a vida inteira. E acho muito legal. O nosso propósito maior com esse formato de programa é que a gente consiga influenciar de uma forma positiva os jovens que estão aí buscando uma oportunidade de trabalho ou que estão tentando escolher que carreira a seguir, aqueles que já começaram a tracionar no mercado de trabalho, que estão fazendo o seu planejamento de carreira, para onde eu vou agora, o que mais eu preciso para crescer, aqueles que já estão numa média gerência, né, que já começam a lidar com o ambiente político das organizações. A gente vai perguntar um pouco disso também para o Adriano. E aqueles que já têm que fazer um planejamento de final de carreira também. Como é que a gente planeja essa aterrissagem aí para que a gente não tenha nenhuma intempérie aí que possa doer mais para frente. A gente sabe que o Brasil é um país desafiador, né? Não dá para a gente viver da pensão que o governo paga na aposentadoria. Então a nossa jornada de trabalho na vida ela é bastante elevada. Mas Adriano, primeiro eu queria te agradecer muito, você sempre é assim, né? Vamos nessa, eu topo, vamos fazer, vamos tentar. As suas atitudes positivas são muito importantes para a AGEF, para mim pessoalmente, e mais uma vez você falou, não, vamos lá, vamos juntos. O próprio Júlio, que está aqui hoje, vai me ajudar a extrair o máximo possível de conhecimento do Adriano, a experiência aí de chefe subordinado, e obviamente a gente espera que isso possa contribuir de alguma forma para as pessoas que assistirem o programa depois, tá bom? Vamos começar como? Adriano, quer dar uma boa noite primeiro? Por favor. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela declaração de admiração, que eu só posso dizer que é recíproco. Eu acho que essas relações se constroem com confiança. E eu não sei de quem é a autoria, mas acho que faz muito sentido, né? A gente só consegue dizer que confia numa pessoa depois que você comeu 1 quilo de sal juntos. Pensa em quanto sal você tem numa refeição, né? E quantas refeições você tem que ter partilhado para poder dizer que conhece o suficiente para chegar num ponto de dizer confio nessa pessoa ou não. E acho que as relações de confiança se estabelecem com consistência das trocas, né? Com relações de cumplicidade, que eu chamo. Então, até que ponto eu posso contar com você e vice-versa? Acho que na minha trajetória pessoal e profissional também, eu sempre entendi que isso era a base de qualquer relacionamento. Foi com essa base que eu
estabeleci a relação com a minha esposa atual e única, né, desde os 18 anos. Então a gente está juntos há bastante tempo, para não entregar a minha idade aqui, mas são 32 anos juntos já. Né? Namoro e casamento. Eu pretendo perguntar, tudo indica que você também foi bem sucedido na vida pessoal, né? Ainda bem que ela não está aqui para dizer o contrário. Não, a gente não pode esquecer, Júlio, me ajuda também, a gente esquecer, porque isso é um ponto extremamente importante do equilíbrio entre trabalho e família. Para mim, sempre foi extremamente importante. Saúde também, né? Que é uma consequência natural de tudo isso. Aí. Não, mas é curioso, eu acabei puxando para esse lado, mas é verdade, né? Então, pensando em que tudo começa com a confiança, e eu tive essa referência desde muito cedo. Assim começou a relação com a minha esposa, com quem eu já partilho a vida há 32 anos, então muito mais tempo com ela do que sem ela. Com os meus filhos, né? E nas relações com o trabalho sempre foi assim. Acho que a parte de você criar isso é você se entregar. É lógico que você escolhe para quem você se entrega, nas relações que você estabelece, até que ponto existe uma base mínima para que você realmente se apresente tão vulnerável. Isso cria um desconforto muito grande por definição, porque como é que eu vou me apresentar vulnerável para alguém que eu pouco conheço? Mas eu acredito muito nessa do dando que se recebe. Então, quando você começou o bate-papo reconhecendo a admiração, e eu de fato agradeço, e ela é verdadeira também da minha parte, é porque eu percebi que essa é um traço teu também. Então, quantas vezes eu te consultei e você estava lá, como é que eu posso não reciprocar? Eu acho que é assim que se estabelecem as relações de confiança. É isso aí. Então, obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu acredito muito eu sou otimista nato, né? Isso já me traiu em algumas ocasiões, mas eu acredito muito que toda aventura começa com um sim. Cada vez que você fala não, você fecha uma porta na sua frente. Exatamente. Se você fala sim para tudo, pode ser que você abra algumas portas do inferno, mas esteja preparado para fechá-las rapidinho e aprender com aquela experiência. E olha, é interessante isso, porque às vezes a gente tem que ser criativo o tempo inteiro, né? E às vezes eu tenho uma ideia interessante, alguma coisa que eu acho que vale a pena. Eu gosto muito de perguntar para o Adriano, né? Porque muito provavelmente ele vai me dizer um sim, porque ele topa o desafio, né? Ele não era aquela, não, tá tão bom agora, por que você quer mexer? Não, vamos, se dá. Então eu uso você como um mentor aí para perguntar, às vezes, algumas ideias que se pegou legal ali, a gente consegue Mas tracionar. você sabe que muitos dos resultados positivos que a gente tem tido na organização, não só no âmbito de resultado operacional, mas sim de desenvolvimento de pessoas, vem sempre por esse trabalho de falar sim para todos os desafios. Eu vou depois, vou tentar, na medida que a gente vai batendo uma bola, a gente abordar um pouco a figura dele como líder, aí, os pontos que eu realmente admiro. Mas eu acho legal também introduzir. A ideia era a gente não falar da empresa, da Roganas. Aí vocês vieram os dois com camiseta para estampar o logotipo da. Como é que eu posso perder a oportunidade? Eu estou tentando olhar ali, mas eu estou só vendo o Roganas. Essa é mídia espontânea, eu não podia perder a oportunidade. Mas, Júlio, fala um pouco aí só a tua posição hoje dentro da Roganas, aí, alguma coisa. Só dar uma boa noite aí. Boa noite. Obrigado pelo convite também, viu, Cláudio? É realmente sempre um prazer, né? É a segunda vez que eu estou participando aqui desse podcast da GF. E sempre é uma oportunidade de poder também mostrar, né? Não só a Roganas em si, mas o quanto que nós, profissionais executivos, hoje temos sido desafiados para fazer cada vez melhor a liderança, né? Eu estou executando essa função de diretor industrial há 7 anos. Tenho formação em engenharia, mas eu diria para você que hoje a formação de engenharia é o que menos depende na minha função, né? Hoje, liderar pessoas é o maior desafio. E isso vai desde do relacionamento que eu tenho hoje, trabalhando diretamente junto com o Adriano, né? Em poder tomar decisões rápidas, em poder tomar decisões. O mundo está mudando muito rápido, né? Então, as nossas decisões estratégicas elas têm que ser muito rápidas também. E eu acho que essa relação que a gente tem de confiança adiciona e ajuda, auxilia para que a gente tome decisões corretas também rápidas. E para um CEO, num ambiente corporativo, é importante ele ter uma relação honesta com o time, né? Porque sentar na mesa onde todos querem o bem comum da organização, a gente fala, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Não necessariamente. Não necessariamente. De repente, dependendo do modelo organizacional que você tem,
o cara tá num vespeiro, né? Que só tem inimigo. E eu sempre falo que o CEO é um cargo muito solitário. Você Mas é compartilhar verdade, uma fraqueza com um par seu, que foi o que compartilhar, você começou, né? falando. Você se expõe demais, né? E é um ambiente político que é difícil de controlar, né? Bom, vamos lá, Adriano. Você é a estrela da noite. Ô, louco. Tá muito claramente definido isso. Fala um pouco, então. Um dia você começou a me contar, isso só me ativou mais ainda para trazer você para esse programa. Mas o teu início de carreira aí com os pais, né? Tinha alguma coisa de piscina no meio do caminho. Você lembra eu disso? quero que você... Eu comecei... Vai Precisa começar tomar lá cuidado na com Eu base. comecei Lá na trabalhando base. no bar do meu pai, cuidando do negocinho de doce ali. Ali eu já via que eu era um Mas é cara importante mostrar, organizado, né? Mas eu realmente. quero que você fale um pouco de você. Nossa senhora, Vamos lá. Você lembra disso? Eu nem sei quando é que foi que eu comentei sobre isso com você. mas olha, eu tenho, logicamente, no meu pai, que ainda está entre nós, graças a Deus, muito saudável, diga-se de passagem, eu tenho nele uma referência muito importante. Meu pai alcançou uma posição de executivo elevado, junto a uma das organizações financeiras mais prestigiadas do país, diria até que entre as maiores do mundo, sem ter tido formação superior. Né? Agora há pouco você falava da engenharia e como ela, de certa forma, perdeu importância, mas o meu antecessor aqui, vamos pensar no meu pai, ele chegou a um cargo de vice-presidência sem ter sequer cursado a universidade. É impensável você falar alguma coisa desse tipo hoje. Né? Sem dúvida. Você precisa ter uma formação inicial e que não necessariamente é também essa tradicional, e a gente tem falado sobre isso. Mas eu tenho nele uma referência muito importante de garra e de determinação e de experimentar desde sempre. E ele, muito jovem, resolveu abandonar a carreira de executivo e cuidar de um negócio pequeno, microempreendedor, eu diria, no litoral, para onde a gente se mudou quando eu era muito moleque, tinha 11 anos, eu acho, 12. E aí, desde cedo, ele me pôs para trabalhar com ele. E essa foi uma experiência, uma das tantas experiências que eu tive que foram muito formadoras de caráter, até eu diria, né? Nunca fui o filho do dono, eu era um funcionário como outro qualquer que comecei nesse pequeno negócio que ele tinha de construção e de limpeza de piscinas no litoral lá. Comecei limpando piscinas, montado em cima de uma bicicleta e ajoelhado limpando borda de piscina lá. Fiz isso durante 3 anos, eu estudava de manhã e fazia isso de tarde todos os dias, né? Porque eu precisava ajudar em casa? Não, porque era parte de um processo de formação de caráter, de aprender a lidar com o público, de aprender a lidar com pessoas de diferentes estilos, de diferentes sensos de humor, inclusive, né? E dá valor àquilo, né? E dá valor àquilo, né? Eu nunca me apresentei como filho do dono daquele negócio, trabalhava ao lado de pessoas muito humildes que estavam ali para colocar o pão na mesa mesmo. Então, aquilo foi para mim uma lição de humildade muito importante. Eu, dali, tive a oportunidade de trabalhar dentro da área administrativa daquele pequeno negócio do meu pai. E mesmo sendo uma coisa muito pequena e que não gerava tantos recursos, meu pai fez um esforço muito grande para meio que me empurrar fora do ninho, eu brinco, quando ele pagou um programa de intercâmbio para eu morar nos Estados Unidos durante 1 ano. E eu tinha lá meus 17 anos, foi quando eu concluí minha formação de 2º grau, do que era na época, lá no exterior. E aquilo foi, de fato, outro divisor de águas, né? Porque eu já vinha num processo de aprender a falar inglês e fui para fora com esse principal objetivo. Aquela foi uma outra experiência muito importante para mim, porque aí eu saí do ninho e quando eu voltei, eu já não voltei mais, 1 ano depois, já não voltei mais para morar em casa, né? Já fui cursar faculdade. Meu pai, quando voltou, falou: parabéns que você passou na faculdade, mas eu não tenho condições de subsidiar uma segunda casa, porque eu então fui estudar em São Paulo e ele morava no litoral. Então, você vai ter que se virar, camarada. E eu fui fazer aquilo que eu aprendi lá fora, que era falar inglês. Então, fui professor de inglês durante 7 anos. Foi assim que eu paguei pelos meus estudos, foi assim que eu paguei pelo lugar onde eu ia morar. Então, isso começou logo desde cedo, com 18 anos. Né? Então, a gente falava um pouco agora sobre a sorte no trabalho. E eu acredito muito que não existe sorte no trabalho. A sorte é produto de uma equação que combina a preparação com a oportunidade. A preparação está 100% na sua mão. A oportunidade nem tanto. Às vezes você até consegue influenciá-la, mas nem sempre. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que eu tive oportunidade de me preparar desde muito cedo. E eu não me refiro a preparar só a estudar. Estudar, sim, eu estudo até hoje. Não tem como não fazer mais. Os formatos são diferentes. Mas eu continuo estudando muito até hoje, consumindo muito conteúdo digital, muito conteúdo de atualidades e também tentando me atualizar academicamente, né? Mas isso faz parte de você estar preparado para quando as oportunidades aparecem.
né? Então, lá atrás, quando eu comecei a fazer inglês e dar aulas de inglês, eu fui me conectando com executivos, porque eu passei a dar aula particular para executivos, né? Gente que me admirava, porque, puxa, como é que você tão jovem fala inglês tão bem? Eu fui lá, fiquei 1 ano lá amassando barro, o pessoal acha que era só festa, porque eu era estudante, né, de 2º grau e estava lá no ápice aos 18 anos, mas ninguém sabe quanto eu capinei lá, inclusive, cortando grama, inclusive, de campo de golfe, cara. Você não faz ideia quanta grama tem num campo de golfe. É grama que não acaba. Quando você acaba, você tem que voltar cortando aquela que você começou uma semana atrás. E cada lugar do campo tem que ter uma altura diferente de grama ainda. Cara, enquanto eu cortava grama em cima do carrinho lá, era uma coisa legal. Vou dar essa sugestão pro pessoal do Paradise aqui. Olha, mas enfim, então, como eu sou sempre assim, né, de eu ter tido oportunidades tanto de me relacionar com pessoas quanto de me preparar. Quando eu morei fora, eu tive a oportunidade, foi uma obra do acaso, porque eu acabei alocado numa escola internacional. Não era esse o projeto, mas pelo compromisso de quem a gente contratou na época, não havia vagas nas escolas públicas, me puseram numa escola internacional e ali eu estive em contato com gente do mundo inteiro. Foi a primeira oportunidade que eu tive, eu falei assim, puxa, eu preciso encontrar uma carreira que me permita me relacionar com pessoas do mundo inteiro. Assim eu entrei então em comércio exterior, quando eu voltei dos Estados Unidos. O Brasil tinha, em 94, acabado de abrir as fronteiras para importação lá, com o Plano Collor, e esse era um curso que estava super em voga, né? Então, cursando o comércio exterior, eu acreditava que eu podia me colocar em contato com gente do mundo inteiro. E daí eu tive a oportunidade, então, de fazer programa de estágio na minha primeira multinacional, que eu diria que foi, na época, a Refinações de Milho Brasil, que depois se tornou uma unidade da Unilever, né? Foi adquirida pela Unilever. Lá eu entrei na área de comércio internacional, fui para a área de supply chain. De lá eu tive a oportunidade, fui convidado para trabalhar na SKF, que é uma indústria sueca de rolamentos, também centenária. Isso que ano a SKF você foi? Isso já foi em 2000. 2000. Né? Então, ali entre a minha jornada como professor de inglês, passando para... Eu dava aula de inglês enquanto estudava para poder pagar o curso, né? Durante os meus primeiros anos, ainda na Unilever, eu continuava dando aula de inglês para poder pagar as contas e, enfim, como estagiário ali, não tinha muito como fazer diferente. E entrei na SKF e ali acho que foi quando eu me conectei com a cultura sueca pela primeira vez, ou a cultura nórdica de fazer negócios, né? A minha escola de liderança foi lá. Meu primeiro cargo de liderança aconteceu na SKF 1 ano e meio depois. E aí eu remeto outra vez à história da sorte, né? Lógico que apareceu a oportunidade, mas eu era o cara certo, na hora certa e com a preparação necessária para aqueles desafios. Então, eu estive na SKF por 10 anos. E nesses 10 anos eu ocupei 5 cargos diferentes, né? Alguns brincavam comigo que eu durava pouco, porque os caras não me aguentavam muito, me punham logo para fazer outra coisa. Pode ser isso, mas nessas movimentações sempre houve desafios maiores, que de certa forma eram condizentes com, então, aquela preparação que eu vinha acumulando, né? Lógico que isso não vinha desacompanhado de jornadas mais longas de trabalho, de ter descoberto que eu disse sim para muita coisa que eu depois tive que me virar para entregar. Sim. Mas eu acho que essas experiências faz parte do processo, né? Foram pautando o acúmulo de uma bagagem, né? Que é lógico que me deu trabalho, é lógico que custou tempo fora de casa, mas foi ajudando a acumular experiências que foram muito relevantes para que eu fosse considerado apto para aquelas oportunidades quando elas apareceram. Sem dúvida. E não se engane, houve oportunidades que surgiram, que eu me candidatei e eu tive que ouvir com muita serenidade: cara, você é o cara certo, mas você ainda não acumulou quilometragem suficiente para encarar esse desafio. Legal, obrigado pelo feedback. Vou acumular quilometragem para que eu esteja pronto para isso quando esse bonde passar de novo. Que nem piloto de avião, né? Você tem que ter horas de voo. Tem que ter hora de voo. Então, e eu acolhi aquilo de maneira muito positiva, né? É lógico que eu imaginava, puxa vida, se eu estou ralando, se eu estou entregando, se eu estou fazendo, por que não eu? Só por causa de idade? Não, é porque eu precisava ter tido mais entregas. E a oportunidade na Höganäs surgiu depois de 10 anos na SKF, me relacionando com gente do mundo inteiro, tendo de fato tido lá a minha escola de liderança. Tenho uma admiração maravilhosa por aquela empresa. Realmente me deu muitas Quase eu trabalhei na SKF. É mesmo? 89 para 90. Eu tinha saído um ano da Valtra, com um executivo que me levou para o grupo Pepsi, e depois finalizou assim projeto.
estava sendo demandado para voltar para a Valtra, mas na mesma época tinha uma proposta da SKF. Quase. E a referência da SKF no mercado sempre foi de uma fantástica, uma excelente empresa. Líder de mercado. E na ocasião, quando eu então fui convidado para vir para Mogi das Cruzes e trabalhar na Höganäs, parte das pessoas com quem eu tinha trabalhado na SKF estavam aqui. Então, tive o privilégio de escolher com quem eu ia trabalhar, que é outra coisa muito legal, né? Então, quando vim para a Höganäs, me juntei à empresa como responsável pela área comercial, já com essa visão de que era uma oportunidade de acumular aquela quilometragem relevante que me permitiria estar apto para desafios maiores. Então, na Höganäs estive como diretor comercial durante os meus primeiros 5 anos, quando surgiu a oportunidade de suceder o então presidente, que tinha deixado a organização para um desafio fora da companhia. Depois ele acabou voltando para a própria SKF. Então, estou na Höganäs já... O cara certo na hora certa. Exato. Eu não sei se era o cara certo. Para a hora, talvez. Mas, de novo... Mas preparado ali naquele momento. Então, e é um processo, né? Então, vou remeter àquela história do feedback que eu tive de um processo específico lá na SKF, que falou assim, cara, você era o cara certo para isso, mas precisam de um pouco mais de quilometragem. Legal. Não tem outra forma de acumular quilometragem que não seja rodando. Então, rodar é dizer sim para os desafios. Sim, se lascar para entregar, para não falar um português de botequim pior, né? E lidar com as decepções das entregas que você não vai conseguir fazer. Que faz parte do jogo. Que faz parte do aprendizado, faz parte do acumular quilometragem. Né? E acho que eu percebi essa oportunidade de acumular uma quilometragem relevante quando eu vim para a Höganäs. Era um segmento completamente diferente. Nunca nem tinha ouvido falar de pó metálico, não sabia para que servia, nem que existia. E aí, então, tive a oportunidade de me candidatar para essa vaga de responsável aqui pela América do Sul. E deu super certo, eu acho. A gente pegou uma operação que tinha muitos desafios, continua tendo desafios, mas de um patamar muito diferente. E aquela quilometragem acumulada foi muito importante para a gente, de fato, construir uma equipe que se pauta pela confiança, que é muito unida e muito engajada com a geração de resultado. Era uma operação cheia de desafios, porque ela foi estabelecida aqui na América do Sul, muito antes de eu chegar, um pouco antes de eu chegar, a partir de um processo de aquisição de uma empresa brasileira e com o compromisso, pequena, familiar, e com o compromisso de trazer a operação para um patamar de classe mundial. Só que esse primeiro passo foi dado e a inauguração aconteceu no dia que quebrou o Lehman Brothers. Eu, por acaso, fui convidado para participar daquilo como um fornecedor que éramos na época. Isso era 2008? 2008, exatamente. 2008, né? Foi quando a fábrica de Mogi das Cruzes, que integrava uma planta menor daqui já, com uma planta maior e mais moderna de Jacareí, foi o dia que ela foi inaugurada e foi anunciada a quebra do Lehman Brothers. Então, ela foi dimensionada para o dobro do mercado que nunca existiu. Então, com isso, dá para você imaginar que a gente tinha uma porção de limitações, é um negócio que depende muito de escala para ser economicamente viável. E ela tinha um histórico de prejuízos acumulados bastante difícil, que é só realmente sendo empresa nórdica, com visão de prazo muito longo, que você consegue trabalhar de forma resiliente para construir resultados no longo prazo. Acreditar naquele país, acreditar que um dia o jogo vira, né? Mas tudo isso para remeter à história de acumular quilometragem de novo. Então a gente acumulou uma quilometragem importante nesse processo. Teve muitos aprendizados que, de fato, formaram uma casca nessa equipe que hoje defende os negócios da Höganäs aqui na América do Sul junto comigo. E acho que a gente tem muito orgulho das entregas que fez. Agora, nada disso dá certo se você não tiver uma cumplicidade muito grande, não só dentro da empresa, mas na tua vida profissional. Então, fiz referência à minha cúmplice de 32 anos já, que é a Milene. Então, eu sou cúmplice da Milene, pai do Vinícius e da Analice, né? Vinícius tem 13 e a Analice tem 3. Sim, com a mesma esposa. Antes que você pergunte. Aliás, eu acho que a primeira vez que eu vi o Adriano, o filho dele estava levando uma bolada no jogo de basquete aqui na cidade. Verdade. Aí eu vi o Adriano, putz, realmente foi... Não trágico, mas foi uma coisa... O acidente saiu até na câmera. Né? Tomou uma bolada na beira da quadra. Foi a primeira vez que eu observei o Adriano. Eu falei, putz, que chato, né? Não, mas... e esse acordo a gente tem
em casa desde o começo, né? Para cada sim que eu disse, né? Brincando agora com a história de... Eu acredito que toda aventura começa com sim. Para cada sim que eu dizia, eu antes combinava o jogo lá em casa. Falou, ó, se eu disser sim, pode ser que isso aconteça, você me apoia. Então, a história do combinado não é caro. É isso aí. E a gente sempre combinou isso juntos, desde o começo, né? É muito bacana. Isso vale para a relação com a Milene, isso vale para a relação com o Vinícius. A Analice não tem idade para entender ainda, mas eu estou tentando catequizar na mesma direção. E essa relação sempre funcionou super bem, da gente se apoiar e de sermos cúmplices acima de qualquer coisa. O desafio é interessante porque eu tive a mesma dificuldade, não dificuldade, o mesmo desafio. Eu sou economista de formação na área de recursos humanos e fiz trabalhos de reestruturação fortíssimos, pesados, né? Mas isso vai te dando musculatura de conhecer mais a organização, né? Até que surge uma oportunidade, para mim aconteceu isso, de me tornar diretor industrial. Eu sou economista, então eu sempre brincava, a diferença entre uma porca e um rolamento eu não sabia dizer, né? Mas você tinha vários executivos ali que poderiam te ajudar a tomar as decisões. E é um pouco de bom senso também, se você tem uma estrutura de gestão na cabeça. Mas eu sempre compartilhava. Quando veio esse desafio, que eu como RH, tinha que indicar 3 candidatos para aquela posição de diretor industrial, e o presidente falou, não, você me mandou 3 aqui, é você. Fica lá 15 dias, se você não gostar, você me avisa. Pô, eu tive que chegar em casa, era a única pessoa que eu confiava para compartilhar isso, era a minha mulher. Olha, aconteceu isso, né? E aí? E é importante quando você tem um apoio firme, né? Isso te dá, você olha para trás e vê que já tem família para manter, te desafia mais ainda, né? E olha, essa é a deixa que eu quero dar para o Júlio aqui, porque de certa forma, eu também sei que ele partilha desse mesmo princípio, né? Quando eu assumi aqui a responsabilidade da operação na América do Sul, esta era uma área que eu não tinha tido experiência nenhuma ainda. E eu admiti isso, né? Vulnerável, como deveria ser, ou franco, se você preferir, admiti isso para o cara que estava me recrutando, que era o CEO na época. Eu falei, olha, lá da Suécia, esta é uma experiência que eu não tive. Nunca comandei uma fábrica. E era uma fábrica repleta de desafios. Júlio tinha acabado de ser alçado da área de engenharia, de desenvolvimento de negócios e qualidade para liderar a fábrica. Então, ele também disse sim para um desafio completamente fora da zona de conforto dele. Muito embora ele tivesse tido alguma experiência de chão de fábrica antes, comandar uma fábrica na condição que aquela estava era muito diferente. E acho que, para mim, parte do que fez isso dar certo é que a gente partilhava disso. Vamos junto? Vamos. A confiança, né, Adriano? É bacana isso. Isso, olha... Adriano, eu acho o seguinte, vamos fazer um resumo aqui para o público que está nos assistindo aí, né? Naquele período que você foi para os Estados Unidos, efetivamente, o inglês ele era determinante para as pessoas. O fato de você conhecer um segundo idioma e o inglês, ele era determinante. E isso era um diferencial. As pessoas não queriam nem que você tivesse experiência, mas se você tivesse a fluência, já era importante. É verdade. Então, o que fica agora para quem está começando ou quem está no meio de uma carreira é identificar, o profissional da Start se fala muito dos sinais, né? O que é determinante hoje? Né? Hoje se fala muito, cada vez mais, em inteligência artificial. Se você dominar a inteligência artificial, você vai conseguir ter múltiplas atividades, né? Assim como foi o Power BI há alguns anos atrás, aí a gente já falou de Power BI há alguns anos atrás, mas quem tocava, era raro os caras de Power BI, né, no mercado, então você tinha que buscar. Recentemente falei com uma executiva de recrutamento e seleção de um grande grupo, que tem mais de 50 mil funcionários, e ela falou que não acha profissionais de SAP no mercado, que é uma outra... com um desafio similar, que é uma outra carência. Então, eu falo isso porque o jovem hoje não tem que copiar o que o cara fez aquilo, eu vou fazer a mesma coisa. Não, você tem que ter uma visão mais ampla, identificar aquilo que é determinante, que é um diferencial num processo seletivo que você pretende seguir até em termos de carreira. E isso significa você ser curioso, né? Trabalhar. Assim. A melhor característica de
de um bom profissional é a curiosidade, né? De buscar, pesquisar via as mídias, vários tipos de mídias, e baseado naquilo construir uma ideia. Se a ideia é fazer um planejamento de carreira, então pega todas as variáveis, coloque numa mesa e comece a buscar o que vai ser diferencial para o teu crescimento. Acho que é mais ou menos por aí, né? Tem que experimentar. Tem que experimentar. E acho que assim, quando você lembra dos sinais, e a gente falou sobre isso, né? A diferença dos sinais de 20 anos atrás é que eles estão muito mais dinâmicos. Sim. Mas há 20 anos atrás a gente falava sobre internet e não sabia muito bem para que aquilo ia servir. Exatamente. Né? Tinha toda uma hype por trás daquilo. Houve algumas bolhas, inclusive, de negócios que estouraram por causa o bug do milênio. Então, assim, hoje a gente fala de inteligência artificial, mas vai ser muito rápido até que isso faça parte da nossa vida. Já faz hoje, sim, né? Mas com tal uma velocidade muito maior. Né? A semana passada eu tive num evento de CEOs e hoje na China já se pratica inteligência artificial com a garotada de 6 anos de idade. Mas sem pressão. É muito mais para brincar, para interagir com a inteligência artificial. E na cronologia, a partir dos 16 anos, assim que o chinês pensa, ele vai começar a usar a inteligência artificial para empreender, ou profissionalmente, ou para algum tipo de negócio. Então, essa leitura já é uma realidade na China. Vai fazer parte da formação dessas pessoas. O meu filho, outro dia, numa discussão com ele, 13 anos, de como era importante ele usar uma agenda, ele desdenhou de mim. Falou, mas como uma agenda? Eu tenho um assistente pessoal com quem eu já faço a programação de voz. Não vou escrever isso em lugar nenhum. Então, veja que ele já está sendo educado para usar uma agenda inteligente e que usa de inteligência artificial para poder programar e organizar as atividades dele. Estou falando de uma coisa bem básica. Isso vai se tornar muito normal. Lógico que quem está entrando nisso um pouco depois precisa dar uma acelerada para se atualizar, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu comentei com eles. Eu fui fazer um curso, foi o primeiro curso que eu achei no LinkedIn, eu preciso ver o que é, pelo menos. Eu já uso com bastante frequência para produção de coisas mais simples, de contratos, a textos e coisa e tal, mas é uma forma de você estar permanentemente se molhando com essas brincando, atualizações. Né? Brincando no bom sentido, né? Investir uma parte do seu tempo nisso é importante, né? A gente fala, quanto do seu tempo você está dedicando a cuidado hoje e quanto do seu tempo você está dedicando a descobrir coisas novas, né? Aquele próprio curso do Executive Program da Startse provocava que as empresas deviam investir 20% daquilo que elas geravam de resultado para isso. E não deve ser diferente para nós como pessoas, né? Invista 20% do seu tempo para desvendar coisas novas, para se desafiar com coisas novas. Parece pouco, mas é um dia da sua semana de dias úteis. Pensa em investir um dia inteiro para buscar fazer o novo, e você vai ver que isso é desafiador. E, ao mesmo tempo, é um monte de tempo para você explorar com coisas que podem realmente te expor a essas novas tecnologias, como é que isso te ajuda a transformar a maneira como você trabalha, como é que isso te ajuda a enxergar oportunidades novas de trabalho. Então, quando você pensa em estou entrando no mercado de trabalho, lá atrás o que fez uma bruta diferença para mim é o inglês. Mas no fundo também a habilidade de comunicação, Cláudio. Sem dúvida. Então, lógico que me comunicar em outros idiomas ajuda muito. A gente fala muito de soft skills. O que você caracteriza o teu sucesso? Hoje, baseado na pessoa que você é. Se é um cara arrogante, se é um cara mais sensível, um cara mais humilde, se é um cara mais comunicativo, você gosta de ouvir mais. Sacanagem você fazer essa pergunta. Não, mas é verdade, porque o soft skills no final do dia, ele te ajuda também. A gente fala muito que ele é mais importante. Eu não acho que ele é só mais importante. Ele é importante, né? Assim como outras habilidades. Mas olhando você, Adriano, no dia a dia, nos teus relacionamentos que você fez, no teu crescimento profissional, ou muitas vezes o relacionamento é para você conquistar um plano de investimentos para a tua empresa, para ter esse tipo de situação, ou mesmo às vezes para você conquistar um cliente, um novo negócio. Como é que você imagina? O que o Adriano tem de diferencial para justificar esse sucesso? Está aqui um cara que eu acho que comunga das mesmas coisas e também participa e observa. Então, vou deixar ele fazer esse comentário. Comunicação. O Adriano, você trabalha muito bem com comunicação, né? Então, a forma, talvez, de poder alcançar as pessoas, ele faz isso muito bem. É uma coisa que a gente
comenta o tempo todo, né? Então, o Adriano ele consegue caminhar muito bem entre as pessoas, não somente entre o grupo de executivos e diretores, mas chegando ao chão de fábrica, atendendo muito mais. Você fala sobre humildade. Eu acho que para chegar numa função hoje que ele executa, você precisa ter muita humildade, você precisa ouvir muito as pessoas, né? Você precisa alcançar bastante as pessoas. A gente utiliza muito da expressão de se molhar ali com desafios diferentes, mas tudo isso está moldado por pessoas, né? O resultado disso tudo vem da formação, da forma como você monta também a sua equipe. E ele faz isso de uma forma muito... Eu tenho, na minha forte. vida, tem várias jargões, frases, tal, que eu reflito sobre elas e nas oportunidades eu sempre observo isso. E o que vocês estão falando um pouco... Na verdade, o Adriano ele se preocupa mais no ambiente que ele vai atuar e ele tenta conquistar o ambiente, né? Isso eu sempre trabalhei um pouco na minha cabeça, a diferença entre autoridade e poder. Opa, verdade. Certo? É isso aí. Então, quando o líder e o você chefe, é né? autoridade, Ser o líder você e é ser respeitado chefe, né? naquele ambiente, as pessoas te veem Isso como aí, uma referência. isso. E a autoridade você tem que conquistar. Ou estou falando porcaria dele? Não, é isso aí. O poder é otorgado. O poder é isso aí. Faz isso aí, quem manda aqui sou eu e acabou. Né? Então você está talvez até destruindo a sua autoridade, porque as pessoas não vão te admirar, vão ter medo, vão ficar seguras, né? Então não é legal isso no ambiente. Essa situação entre autoridade e poder é uma coisa que eu sempre reflito sobre ela. Tem horas que, se você tem certeza e do outro lado tem uma teimosia elevada, você tem que usar o poder, não tem como. Que a gente fala dos quadrantes aí, né? De liderança situacional. Sim. Isso acontece no dia a dia. Mas você trabalhar a autoridade é uma coisa importante. E acho que você reflete um pouco do que você está falando. Sem dúvida. E eu acho que, assim, junto com a história da comunicação, vem essa questão da flexibilidade também. Qual é a tua facilidade de se adaptar aos diferentes públicos com quem você se comunica? Sem dúvida. A gente tem falado muito sobre atrair as novas gerações, né? Como é que você também se adapta a essas novas gerações? A gente eu cito dois exemplos, um pouco menos, outro um pouco mais, outro bem recente, né? Num grupo de estagiários que tinha recém se juntado à empresa, um deles especificamente me aborda depois de uns 2 meses, vindo do almoço, pergunta assim: Adriano, posso fazer uma pergunta? Pois não, eu com um copo de café na mão, assim. Naquela pracinha de café de vocês ali? Qual é o processo seletivo para presidente? Né? Ele com 2 meses de empresa como estagiário, eu me surpreendi com a pergunta. Eu falei: se você tiver um tempo, eu posso te contar como foi o meu caso. E trouxe ele para dentro da sala e gastei uns 10 minutos para contar aquilo para ele. Né? Ele me olhava com um ar de espanto assim, e falou assim: muito demorado, não vou ter esse tempo. Como não vai ter esse tempo? Está começando agora, você tem todo o seu tempo à sua frente. Não, mas demorou muito. E olha, não é por nada, mas eu me tornei, assumi a posição que eu tenho hoje de presidente aqui na América do Sul aos 40 anos. Que para minha geração, era relativamente cedo. Super cedo. Eu falo isso, eu na CEO, diretor, 28 anos eu fui como CEO. E 2005, 43 como CEO na Ponce. Então, assim, não é ali, nada para a nossa geração. Era novo. Mas isso é sofrer dessa ansiedade, dessa juventude. E aí, mais recentemente, né, nós tivemos uma colega que foi recrutada para uma posição que a gente já vinha mapeando há bastante tempo, e ela trazia uma série de, muito jovem, né, dos seus 28 anos por aí, mais ou menos 27 anos, mas com uma experiência muito interessante e que me chamou a atenção na entrevista. Já eu fui o último com quem ela conversou antes da gente dizer vamos em frente, né? Dissemos sim para a aventura. E uma coisa me chamou muito a atenção, né? Eu falei assim: puxa, alguém que vem se candidatar para trabalhar numa indústria tão tradicional como a nossa, bicentenária, e toda a trajetória dela tinha sido em empresas de serviço, capital nacional, startups. Uhum. Então, eu fiz essa pergunta, foi uma das últimas que eu fiz antes da gente bater o martelo. Qual é a tua expectativa, alinhamento de expectativas, qual é a tua expectativa com relação a tempos e movimentos, quando você compara a sua experiência em empresas desse perfil, né? Serviços, startups, capital nacional, com um dono em cima tomando decisão, com uma indústria de base como a nossa, com capital sueco,
com decisões pautadas pelo longo prazo e pelo consenso, só para lembrar que isso demora pacas. Como é que você, né, que tipo de contraponto você enxerga que vai ter que fazer? E lógico que na ocasião ela muito interessada em participar daquilo, deu a resposta politicamente correta, eu fiz de conta que acreditei e a gente topou trazê-la para o time. Durou 3 meses, Cláudio. E aí então ela pediu para sair dizendo assim, vai demorar muito para mudar isso aqui de acordo com os meus próprios parâmetros. E aí volta nessa questão da ansiedade e de quanto que essa geração está disposta a ser flexível o suficiente para pelo menos completar um ciclo e decidir quanto aquela experiência agregou ou não antes de eu ir para a próxima. Ela poderia ter se dado a esse período de experiência por ter passado por isso também, né? Mas, então, e de novo, eu estou fazendo não estou fazendo citando este exemplo como uma crítica à pessoa, mas como a constatação das diferenças que a gente precisa e tem interesse por assimilar no processo de atrair talentos novos para lidar com os desafios que esse mercado cada vez mais dinâmico tem imposto, né? Além dessas pessoas fazerem parte da geração que consumirá o nosso produto, então é importante que a gente ajuste um pouco os nossos tempos e movimentos. Isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Não em 3 meses, como a colega esperava, que olha, vai demorar muito para mudar isso aqui, estou indo para o próximo. Uau! Né? E olha, preciso reconhecer, nesses 3 meses ela teve uma jornada bastante relevante, ela se abraçou a causa e realmente se posicionou, foi super apreciada por isso, mas não conseguiu completar, ela não teve talvez a paciência, não quis permitir-se completar um ciclo para poder tirar alguma conclusão, ela logo foi adiante. Então, isso para nós como gestores e como líderes de pessoas é um desafio e a gente precisa ser muito flexível para entender quais são as demandas, quais são as ansiedades dessa geração, até que ponto a gente consegue ajustar isso, né, para se encontrar no meio do caminho, né? Não posso esperar apenas que eles reduzam essa ansiedade, mas de que maneira a gente também consegue acelerar e tornar as nossas organizações mais ágeis. Eu concordo. Assim, Adriano, eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, nessas questões de liderança. Tenho lido alguns artigos onde o papel do cara de relações humanas, de recursos humanos, é desafiador nesse sentido. Mas muitas vezes a gente fala, como já falou no passado, de um RH um pouco diferente, mas a gente acaba indo para aquela mesma zoninha de conforto. Eu particularmente acredito muito numa coisa mais ampla, que é o conceito de felicidade, né? O que te faz feliz? Né? Se você não gosta do teu trabalho, use ele para financiar a sua felicidade. Eu falo isso para minhas filhas, 2 filhas médicas, né? Fazer plantão de final de semana, né? Mas eu falo para elas, olha, o que te deixa feliz? É viajar? Planeja uma viagem e entenda que você está fazendo aquele trabalho para financiar a tua viagem, alguma coisa do tipo. E o conceito de felicidade é uma coisa muito pessoal, né? O que te faz você feliz não necessariamente é o que me faz feliz. E também dentro daquela filosofia dos jargões, né? Não vou não vou trabalhar naquilo que eu gosto, eu vou aprender a gostar daquilo que eu estou fazendo. Então eu acho que quando você entra num ambiente de trabalho, por mais assim que ele não venha te atender as expectativas, deve ter alguma coisa boa que vale a pena você acordar todo dia cedo. Aprenda a gostar daquilo que você faz, que vai tornar tudo muito mais fácil. Vai tornar a tua vida um pouco mais fácil. Tu sabe, Cláudio, que um dos caminhos que a gente está conseguindo encontrar para mostrar isso para o jovem é trazê-lo para dentro da fábrica, da empresa e dar para ele oportunidade de uma jornada. Então você traz lá o jovem, você vai mostrando para ele como é que é realmente uma operação, como é que funciona uma indústria de base, no caso quando comparado com qualquer outro caminho digital, por exemplo. E o que ele tem que traçar? Então ele está do lado ali do profissional, está do meu lado, está do lado do Adriano, vendo como funciona realmente essa rotina e dá tempo para ele realmente escolher e mostrar. A relação, eu acho que ela tem que ser honesta, né, Adriano? Quando você está à frente de uma organização como a Höganäs, você tem que estar preocupado em não faltar mão de obra para você. Então é muito mais barato você formar do que tentar reter, né? Verdade. Porque o mercado é muito voraz. E até atrair, entendeu? Então reter talentos é muito caro, né? E pode custar uma conta, né? Se você começar a buscar perfis que você possa estar formando,
e aquela construção de backups e feedbacks constantes dentro da organização, isso vai te ajudar do ponto de vista de gestão a manter a sua empresa operacional. Verdade. E toda vez que um jovem vem com uma oportunidade melhor do que a que ele tem hoje, boa sorte e seja feliz. Porque é bacana isso. Porque se você tentar segurá-lo, você vai ter que segurar de novo. E muitas vezes você não tem aquela oportunidade no curto prazo. Tem que avaliar caso a caso. É né? caso a caso. Mas olha, acho que de maneira geral, esse é o desafio da humanidade hoje. No ambiente empresarial é onde a gente lida. Por mais... vamos mudar os cargos, né? 80% dos cargos atuais vão deixar de existir. Tem muito jovem apostando que nesse novo cargo eu vou me encaixar e vou monetizar, né? As informações que se tem hoje, que o jovem da geração Z ele nasce meio que endividado, né? Ele vai se endividando por essa necessidade de buscar coisas materiais e acaba pondo o pé pelas mãos e quer que a empresa ajude ele a resolver esse Volta na ansiedade de fazer rápido as coisas, ter rápido as coisas e não dar o tempo realmente. É isso aí. Bom, Adriano, falamos de carreira, muito bacana, legal, oportunidades, foi bacana também, você estava preparado, o teu pai foi... Você tem a razão de parabenizá-lo, porque te ajudou bastante. Cresceu, eu acho que... tem alguns pontos, falou bastante da família, ficou muito claro esse pacto que você tem quase que continuamente pelos desafios que a vida te impõe, e é teu estilo mesmo, a gente observa isso. Você é um cara muito presente, muito familiar, né? Eu vejo, inclusive, com o teu filho, né? Que já está numa idade que já dá para acompanhar o pai, né? Em algumas aventuras, está até no teu tamanho. Eu queria entender um pouquinho esse relacionamento gerencial, usando o Júlio um pouco, para depois a gente falar um pouco do relacionamento com a comunidade. Como é que você enxerga não a sua empresa, mas você como líder, qual é a contribuição que você entende que é importante na comunidade que você atua, né? E você, obviamente, é respeitado por isso. Às vezes se mistura, né? Aconteceu isso comigo e acho que acontece com você. A figura da Hóganas é a mesma coisa que a figura do Adriano. Então, quando a gente fala de Adriano, a gente fala da Hóganas, né? Então, isso é um pouco da contribuição que a Hóganas, de maneira geral, traz para a sociedade e para a cidade, para a região em que ela atua. No ambiente gerencial, como é que é planejamento? Quais são os sinais? Como é que é o time? Como é que funciona o dia a dia de vocês aí? Você é um cara metódico, um cara organizado, um cara liberal? Então... Como é que é um cara lidando com o Júlio e ao mesmo tempo com o Marcelo, que é uma outra figura, né? Olha, a gente por acaso falava sobre isso hoje na hora do almoço. Foi parte do nosso almoço. Então fala você, pronto. Não, é sacanagem, pô. Você não, mas porque assim... Se vocês forem falar do Marcelo, eu vou ficar defendendo ele aqui. Não é isso. Acho que de uma forma geral, eu não sou um centralizador, pelo contrário. Eu delego muita responsabilidade, e essa é parte da escola que eu tive de liderança, né? O sueco é muito assim. Ele vai cobrar as entregas de você até inversamente proporcional diretamente proporcional a quanto fugiu a palavra, né? Mas ele vai te cobrar retorno, mas ele te dá muita liberdade, ele te dá muita autonomia. Às vezes a autonomia é até constrangedora. E eu, de fato, estabeleço relações de confiança com as pessoas para poder dar essa autonomia e também ter a liberdade de cobrar os resultados, de cobrar as entregas, porque no final das contas é para isso que a gente está aqui. É parte do que a gente também tenta fazer com as equipes e fazer com que isso permeie a organização. Então, quando você fala assim, vamos formar talentos para o futuro, vamos. Eu preciso criar um programa que dê para as pessoas a oportunidade de praticar enquanto eles estão desempenhando as funções deles. Então, a gente cria bastante método e condições para que as pessoas possam, desde o início da atividade delas na Hóganas, como estagiário, como trainee, como analistas, para que eles possam efetivamente fazer parte do processo de transformação, para que eles sejam agentes desde o começo, para que eles sintam o ônus e o bônus da responsabilidade. Então, a gente hoje tem uma rotatividade aí próxima dos 10%, que eu considero um nível equilibrado entre aquela substituição natural de um mercado saudável, dinâmico, saudável,
e aquilo que faz parte de eu ter um buffer de talentos para que eu possa ir preenchendo com essas oportunidades. O turnover ele é importante para a empresa. Sim, precisa existir. É uma forma de você ir renovando. E, ao mesmo tempo, agregar essa experiência nova, das gerações novas. Eu acho que a gente tem um índice de aproveitamento muito bom desses programas, tanto de estágio quanto de trainees. O nosso último programa de trainee teve 100% de aproveitamento, quando eu falo. Pô, que bacana são isso, pessoas hein? que foram recrutadas depois para posições efetivas, parte delas na organização aqui no Brasil, outras atuando na organização lá fora. Pô, que legal. Que é muito legal. Os estagiários também, a gente tem um aproveitamento aí próximo dos 80%, quer dizer, pessoas que efetivamente entram, se conectam com a cultura da organização, entendem que são valorizadas porque têm a oportunidade de protagonizarem mudanças. Então a gente deixa desde claro e tenta alinhar essa expectativa de que você não vai ser um pau mandado aqui, a gente espera que você desafie, que você questione, que você participe. Você não é parte do problema, você é parte da solução também. Isso é muito legal. Então, eu acho que nesse processo de planejamento, como você falou, a gente busca manter essa cabeça aberta para tentar reagir rápido aos sinais. Então, um exercício que a gente já faz há mais tempo vamos simular cenários. A gente sempre trabalha com 3 ou 4 cenários e eles nunca acontecem exatamente como a gente desenhou. Mas nós estamos preparados. Mas é alguma coisa próxima daquilo. Então, é sempre mais fácil tomar decisões para que a gente não demore muito para realizar, para que a gente possa proteger o negócio dessas flutuações que a gente não controla. Acho que parte dessa ansiedade que acomete a sociedade de uma forma geral é a gente... Puxa, como é que eu lido com agora esse problema das tarifas que estão vindo lá do governo norte-americano? Desculpa, você não tem nada o que fazer sobre as tarifas. Não é você que está decidindo sobre as tarifas. Sem Agora, dúvida. que sinais ela manda para que você interprete e projete? Joga o jogo. Projete efeitos sobre o teu Cuidar negócio. daquilo que você consegue controlar, né? É aquilo que você não controla. Gerencia aquilo que você pode controlar. O que você não ficar pode maluco. controlar, observa olha... Um ambiente volátil desse tem que ser mais conservador, né? Cuidar do teu caixa, alguma coisinha do tipo. Então, é por aí, né? Essa é uma prática que a gente já tem há mais tempo. Crie cenários e tenta identificar cada vez mais rápido como é que o contexto atual se encaixa com cada um daqueles cenários que você planejou. Ah, mas é um cenário de 5 anos? Não, esquece isso. Eu estou falando de cenários de 1 ano. Você Atualmente nem dá, né, para fazer mais Não planejamento estratégico de 5 anos. A gente projeta, digo até ambições. Em 5 anos queremos chegar ali. Mas é uma ambição, é quase que uma visão. E os cenários são construídos anualmente, 3, 4 cenários para cada exercício, e que a gente consegue, de fato, acelerar as tomadas de decisão, porque aquilo foi previsto. Não exatamente nenhum dos 3, 4 cenários, mas alguma coisa muito próxima. E acho que isso faz com que a gente se provoque a tomar iniciativas muito antes desses cenários se realizarem. De novo, como é que a gente toma essas iniciativas? Engajando a organização de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, quando a gente cria processos que deixa claro para as pessoas que a gente espera que elas protagonizem aquela mudança, essa transformação acontece de maneira orgânica. E, de novo, é fácil. Mais fácil para a gente ir calibrando na medida em que esses cenários vão tomando forma mais próximo do que aquilo que a gente antecipou. Então, de novo, acho que isso torna as mudanças necessárias muito mais leves. Não quer dizer que os desafios sejam menores. A gente tem muita coisa que a gente não controla. Cria um ambiente de segurança, né, Adriano? Sem Você dúvida. envolve todas as pessoas. Aí você tendo uma personalidade diversa, né, do time gerencial é muito bom, porque daí você tem... Exato, Cláudio. E não precisa extremos, ser assim, né? Mas é mais diverso, você consegue ter mais informação para quem decide... E não se engane, né? Nós nos trancamos numa sala e a gente quebra o pau também. E precisa ser assim, mostrar o que precisa ser falado, né? O que precisa ser mostrado. Mas no momento que a gente determina ali, então, que é aquele caminho que a gente tem que tomar, todos vão juntos. Esse é um desafio do líder também, né? O cara preparar a equipe para receber um feedback às vezes pesado, que não pode ser pessoal. Mas tem que ser um processo de melhoria contínua. Não são as pessoas, né? Mas são os problemas que a gente precisa solucionar. E precisa ser colocado... Preparar o time para receber o feedback... A equação precisa ser colocada na mesa. Esse é o problema que a gente precisa solucionar. Como é que nós vamos fazer isso juntos, né? Sempre.
Esse é o caminho. O conflito construtivo, o conflito é construtivo. Então, mas para você não pode ter medo do conflito. E para que haja um ambiente seguro, você começa com a confiança, que é aquilo que eu falava lá no começo, né? Eu preciso ter um ambiente de confiança para que a gente não tenha medo de desafiar um ao outro. E eu estou dizendo isso como sendo o ideal, mas mesmo no nosso ambiente lá, eu acho que a gente ainda tem uma porção de oportunidades para alcançar esse ideal. Ainda há receio do conflito. Com tudo que a gente busca estabelecer processos e métodos claros, né? Quais são as linhas de contorno que a gente vai poder explorar, e isso deveria trazer essa segurança. Acho que a gente tem um nível muito bacana, mas ainda tem muita oportunidade para a gente avançar e efetivamente conquistar um nível em que a confiança e a segurança são... E é bom isso, né, Adriano? É saudável sempre ter. É bom. Eu acho que é bom. Você achar que chegou na excelência é utopia. Utopia. Faz parte. Precisa estar buscando o tempo todo melhoria. Bom, para aí a gente já entrando numa rodada final, Adriano, a Höganäs, sobre a sua gestão, faz um trabalho assim fantástico com a região, com a cidade de maneira geral. Você participa ativamente de várias iniciativas sociais, esportivas, culturais, né? Obviamente sempre bastante comedido, mas é um cara presente. A Höganäs, ela é muito presente na sociedade e, obviamente, uma empresa que faz pó metálico, né? Bicentenária e tudo mais, poderia ficar quietinha no canto dela, né? Mas ela atua fortemente. O que faz a Höganäs ser desta forma? Qual é a sua expectativa em termos de retorno? Por que você trabalha fortemente isso? Obviamente que a gente pode elencar uma série de pontos, mas dá para ir longe. Pode ir longe. Olha, acho que tem duas coisas, né? Por que isso é importante para a empresa, mas também qual é o grande privilégio desse papel que a gente exerce enquanto líderes, né? É tentar deixar um legado, é tentar retornar um pouco para a sociedade. É uma oportunidade que a gente tem de influenciar, principalmente por causa das posições que a gente exerce, né? Então, puxa, você ter a oportunidade de interagir com a sociedade para retornar um pouco do conhecimento que você acumulou, da experiência que você acumulou, é um mínimo de legado que a gente pode deixar. Então, isso é muito parte dessa cultura nórdica de liderança, da qual eu fiz referência logo no meu começo lá na SKF. Faz parte do código de princípios e valores da organização, e essa identificação é muito comum, eu tenho certeza para o Júlio, mas para mim também. Então, a gente procura, dentro do que são os nossos limites de atuação enquanto gestores e representantes dos acionistas aqui no Brasil, como é que a gente se conecta com essa cultura de retornar para a sociedade, atendendo aos interesses de geração de resultado, né? Eu não tenho uma marca de varejo, não é sobre eu estar exposto na mídia para vender mais, sem dúvida, mas é sobre criar uma identidade da companhia com a cidade para atrair esses talentos mais jovens. Sem dúvida. Né? Como é que eu me faço notar para efetivamente fazer com que essas pessoas tenham interesse de conhecer mais sobre a Höganäs, de eventualmente contribuir com a nossa jornada de transformação desse ambiente que a gente ocupa num mundo melhor? Parece um pouco utopia, mas é mesmo uma visão. Faz parte da relevância, né, Adriano? Porque continuar sendo relevante. Com certeza você atrai. Mas quem está lá dentro se sente orgulhoso. Sem dúvida. Então, assim, eu me lembro... Você retém também, é uma maneira de reter. É bem verdade que não é muito fácil de falar o nome da nossa empresa, em especial se você usar o sotaque sueco, Höganäs, né? Por causa das tremas. O Adriano está fazendo sueco agora, ele está mudando. Depois de 25 tá fazendo anos, aula. Comecei a fazer aula sueca. Por isso que ele está mudando o sotaque. Não, mas me lembro que quando eu fazia referência a Höganäs, quando vim para cá, as pessoas falavam, como é que chama? É onde era a Belgo, né? Que era a empresa que foi adquirida. Mas veja, essa aquisição aconteceu em 99, faz já um tempão. E as pessoas ainda tinham aquela associação. Então, quando a gente passa a fazer coisas como, por exemplo, patrocinar o basquete, patrocinar o beisebol,
estar próximo das escolas, por exemplo, que estão lá ao nosso redor, para contar um pouco do que a Höganäs faz, de como é a jornada dos profissionais que trabalham lá, como forma de tentar inspirar essa garotada que vem da comunidade, de às vezes famílias que não tiveram não ofereceram todo o acesso que a gente teve, muitas vezes por estar na organização. Isso é parte um pouco desse papel de inspirar, de contar um pouco do que se faz dentro daquelas paredes altas que as pessoas às vezes passam na frente e nem fazem ideia do que é. E indicar para essas pessoas, olha, ali dentro tem gente que um dia esteve sentado numa cadeira como a sua. Inspire-se nessa jornada. E se você quiser fazer parte disso um dia, bate lá. A gente vai querer ouvir qual é a tua história, se você tem alguma coisa a ver conosco. Não é só a gente que escolhe, mas as pessoas também. Então, eu acho que, de novo, para quem trabalha na Höganäs, é sim parte de se identificar com a cultura da organização e ver o nosso nome exposto aqui na sociedade ajuda demais. A gente tem alguns programas, inclusive, não apenas de iniciativa nossa, a gente se associa a entidades que estruturam programas de levar conteúdo para as escolas públicas, para as escolas da comunidade onde a gente está inserido, e efetivamente expor os nossos executivos e nossos colaboradores, de uma forma geral, para serem protagonistas desse processo de influenciar a sociedade. Então, tem um programa muito legal que a gente recentemente aderiu aí, da Junior Achievement, que é uma entidade internacional e que leva conteúdo para essas escolas próximo das empresas através do seu corpo de funcionários. Não me lembro agora do número, mas teve uma quantidade grande de colaboradores nossos que voluntariamente cederam o tempo deles para levar conteúdo proposto por essa entidade para escolas próximas da gente lá. E quando eu falo próximas, é na Ricieri ali, tá? Na mesma avenida. E mesmo estando na avenida, foi muito legal ver o feedback das... A escola Sebastião de Castro, né? Foi muito legal ver o feedback dos alunos de, puxa, olha, a gente não sabia o que vocês faziam lá. Realmente. Nós levamos eles para dentro. Né? E você construir no jovem, olha, um dia eu quero trabalhar lá, é muito legal. E isso tem o retorno também para os funcionários, né? Porque não foi só os executivos que foram dentro da escola, mas todos os funcionários foram convidados a fazer isso. Parte do que nos trouxe para a GEF também foi essa oportunidade de estar mais exposto junto a essa comunidade de empresas e indústrias da região, né? Então, eu acho que tem uma série de iniciativas que a gente procura adotar sem essa vibe de fazer publicidade, sem essa vibe de promover a marca, mas de estabelecer uma marca de empresa amiga da sociedade. Sim. O grupo estabeleceu um compromisso público a partir dos acionistas em 2018, 19, antes disso ser o que é hoje, né, como referência, de neutralizar as emissões de carbono até 2037. Então, esse compromisso foi estabelecido em 2019 e é uma jornada que a gente vem perseguindo, vem liderando, na verdade, dentro desse nosso setor de metalurgia do pó, e nós vamos chegar lá, Cláudio. Agora, esse compromisso não é a partir de comprar certificados de neutralização de carbono, é de efetivamente zerar as emissões do nosso processo. E quando você pensa que, puxa, a nossa empresa já é uma empresa que recicla metais, né? A gente parte da sucata como matéria-prima. Sim. Mas mesmo assim a gente tem consciência da importância das nossas emissões. E está trabalhando com tecnologia, com os nossos clientes, com a nossa cadeia de fornecimento para efetivamente zerar as emissões. De novo, esse compromisso foi estabelecido há 6 ou 7 anos atrás, com a visão de que era uma jornada longa e daqui a pouco isso não vai mais ser uma opção, vai ser pré-requisito para qualquer empresa que se propõe a estabelecer no mercado e fazer um trabalho que as pessoas reputem sério. Então, a gente já percebe que as gerações que se aproximam da gente, que se identificam com o nosso propósito, percebem nessa jornada de sustentabilidade um valor indissociável. E a gente começou isso há 7, 8 anos atrás, quando... Olha, não se falava muito a isso. Eu acho bacana isso, porque hoje se fala um pouco menos, né, do boom do ESG, mas é muito porque já está intrínseco na cultura das pessoas e das empresas. E quanto mais cedo você assumir isso, mais tranquilo é a jornada. Não tenha dúvida, porque de fato é um processo longo. Tem partes do nosso desafio que a gente
reconhece que não há tecnologia para eliminar as emissões, economicamente viável, Sim. que não há tecnologia ainda disponível para eliminar as emissões. Mas propondo esses desafios para as entidades de pesquisa e desenvolvimento com quem a gente se relaciona, falando abertamente sobre isso para a sociedade, que a gente também vai criar os caminhos para desenvolver os processos capazes de zerar essas emissões. Então, de novo, acho que isso volta para essa marca de uma empresa que se compromete com um legado nos meios em que a gente se insere, né? Me referi aí aos clientes, me referi à comunidade onde a gente está inserido, mas também a nossa relação com os acionistas, a nossa relação com a cadeia de fornecimento de uma forma geral, e faz parte de um código de valores que, quando foi proposto a primeira vez, pareceu um pouco audacioso. Uau, zerar as emissões, ninguém está falando disso. Os clientes não estão prontos para pagar mais por um produto que tenha um teor de emissão menor. E nem acho que vão pagar, honestamente, porque vai se tornar um padrão, uma licença para operar. É verdade. Hoje é uma licença para competir, mas vai se tornar uma licença para operar muito em breve. Quem não tiver, não vai ser escolhido. E naturalmente as gerações que ainda estão por vir... Já vão vir de uma forma natural. Vão vir já com isso, com uma questão muito mais clara, né, mais determinante. Pô, senhores, olha, nós já estamos aqui há 1 hora, né? Cara, então eu queria... Impressionante. Acho que foi muito legal, particularmente falando, porque nós passamos aí por toda a formação de carreira, vários insights de como planejar a vida, planejar a carreira, compartilhar uma companheira, né, numa relação madura. Não compartilha minha companheira, não. Sai dessa. Não vem, não me interpreta mal. Não é nesse sentido. Né? A relação no ambiente de trabalho, gerencial, a atitude da empresa perante a sociedade. Quer dizer, tem muita coisa rica. Adriano, eu fico feliz de você ter atendido a minha expectativa que eu tinha quando batesse um papo com você. Parabenizo por ter trazido o Júlio, que também veio junto numa boa, né? Numa pegada muito legal. Vejo que a Roganas está em boas mãos aí, né? Vocês só não me falaram que eu tinha que vir para ficar elogiando o Adriano, hein, meu? Foi muito sincero e verdadeiro, pelo menos para mim ficou, também de uma admiração sua. Mais uma vez, queria agradecer muito vocês, Adriano. Obrigado pelo convite. Te deixo aí à vontade aí para terminar. E acho que você vai ter que me ajudar a escolher os próximos. Agora você vai entrar no meu comitê aqui para escolher o próximo que nós vamos trazer aí para encarar esse bate-papo aí. Essa parte é fácil. Tem muita gente boa na GEF, com experiências muito bacana, não só no empreendedorismo, sim, com experiências diferentes, mas que trouxeram... Porque não é uma regra única que te leva para o sucesso, né? Mas tem um pouco daquilo que você falou, né? Estar pronto e aproveitar as oportunidades que com certeza vão surgir no dia a dia aí. Você vai me ajudar a escolher isso. Mais uma vez eu agradeço a paciência, a atenção de todos. Em breve a gente se encontra em mais um talento, não um talento, né, mas mais um executivo de sucesso, nesse papo de líder aqui que a gente colocou. Acho que o papo foi muito legal e é isso aí. Agradeço a atenção de todos aí, um forte abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Valeu. Boa noite.